Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 24 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. O governo cria força-tarefa para apoiar estados em situações de crise no sistema penitenciário. A atuação dos agentes começa amanhã em Natal, no Rio Grande do Norte. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Vamos conversar ao vivo com o ministro da Cultura, que vai falar dos incentivos para o setor. E tem mudanças no pagamento do seguro-defeso aos pescadores. Natália Kozlik. Para receber o seguro-defeso, o pescador não vai poder ter nenhum emprego além da pesca. Aeroporto sem filas, bom atendimento e banheiros limpos. Passageiros avaliam bem os terminais brasileiros e escolhem Curitiba como o melhor do país. Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Música, teatro, cinema e muita diversidade. No Brasil, a cultura tem vários lados, várias faces diferentes. E neste ano o governo quer aumentar ainda mais os incentivos para divulgar essa riqueza. E para saber como, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Cultura, Roberto Freire. Boa noite, seja bem-vindo, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite aí, Gláucia. Satisfação estar aqui com vocês. Ministro, nós vamos falar primeiro aqui da Lei Rouanet. Para quem está nos escutando e entender, a Lei Rouanet é um incentivo em que empresas ou pessoas físicas podem patrocinar projetos culturais e depois descontarem seus impostos. A gente quer saber, ministro, se essa lei tem mesmo ajudado a financiar projetos culturais importantes. E muito, né? Apenas ela, em alguns momentos, foi mal utilizada, não porque ela contenha desvios, mas aqueles que a utilizaram desviaram, né? E isso gerou um certo clima de demonização até da Lei Rouanet. Mas ela, por exemplo, vou dar aqui, os nossos museus, bibliotecas, não existiriam se não fosse a Lei Rouanet. Agora mesmo tivemos em São Paulo a tentativa de restaurar o Museu da Língua Portuguesa, que é algo único no mundo, um museu que cuida de uma língua viva. E é importantíssimo. Sofreu um incêndio e a sua restauração está sendo feita pela Lei Rouanet. Mas se imagina a Lei Rouanet apenas financiando espetáculos ou shows. E nesse sentido, você teve alguns desvios, tem alguns absurdos, que é você usar uma renúncia fiscal para alguns desses espetáculos, e nós estamos discutindo sua limitação em termos de valor, da participação, não permitindo cartelização, democratizar esse acesso, ao mesmo tempo buscar mecanismos que leve a Lei Rouanet para outras regiões brasileiras que não são muito atendidas pela força do mercado e concentra investimentos no Sudeste e no Sul, levar para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então estamos fazendo essa reformulação e nesse mês de janeiro nós vamos ter novidades como instrução normativa, modificando e limitando a aplicação da Lei Rouanet. No fundo, democratizando-a. Ministro, nessa semana vimos que o setor cultural vai contar com 20 mil vagas em cursos profissionalizantes por meio do Mediotec, do Ministério da Educação. A ideia é oferecer formação técnica e profissional a estudantes do ensino médio com cursos como artes circense, dança, produção de moda e muito mais. O que isso significa para o setor? Algo muito importante, porque eu acrescentaria aí também alguns técnicos, iluministas, alguns que aqui estão presentes na televisão, o audiovisual. Então há uma gama imensa de formação profissional dessas áreas. Nós recebemos já essa notificação do Ministério da Educação com essas 20 mil vagas e já posso dizer a você que já entramos em contato com os estados, recebemos as demandas dos estados brasileiros. O Ministério da Cultura já encaminhou
isso e está solicitando do Ministério da Educação que amplie essas vagas, porque alguns estados pediram muito além do que era possível na distribuição que fizemos. Levamos em conta critérios de população e necessidades da atividade cultural em alguns desses estados. E, olha, um programa muito importante e que nós vamos buscar no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação, inclusive, maior apoio com a ampliação das vagas para o Ministério da Cultura. Tá certo, ministro. E para a gente finalizar, a Voz do Brasil vai acompanhar uma viagem que o senhor vai fazer amanhã para visitar o Parque Nacional Serra da Capivara, lá no Piauí. O senhor pode adiantar o motivo dessa viagem? Olha, nós vamos discutir lá, inclusive, uma gestão compartilhada, porque hoje apenas o Instituto Chico Mendes, com a questão ambiental, é que tem a responsabilidade direta. Nós precisamos ampliar isso, inclusive, pela dimensão que aquele Parque Nacional tem. Aquilo é algo de uma história muito antiga da terra brasileira. Quando não tínhamos Brasil, quando não tínhamos a nossa civilização, são mais de 40 mil anos de história, porque estão lá, é um grande circo arqueológico. E aquilo precisa de uma maior atenção e não apenas da questão só ambiental. Aquilo tem toda uma memória, tem uma história e tem repercussão mundial. Então, essa gestão compartilhada, que vai também participar o IFAM, em nome do Ministério da Cultura, nós vamos ter também a presença do governo do Piauí, até porque é importante o Piauí participar em função da guarda que precisa, porque alguns desses sítios arqueológicos sofreram alguma depredação e precisamos cuidar disso. Olha, nós vamos lá exatamente para tentar dizer da dimensão que aquilo tem para todos nós brasileiros. Então amanhã você pode conferir aqui na Voz do Brasil os resultados dessa viagem do ministro da Cultura ao Piauí. Ministro Roberto Freire, a gente agradece a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Boa noite. Agentes penitenciários desembarcam amanhã no Rio Grande do Norte para que o funcionamento do presídio de Alcaçuz volte ao normal. Os agentes fazem parte da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, grupo que foi criado hoje pelo governo para atuar de forma emergencial dentro dos presídios, controlando rebeliões e outros problemas. Inicialmente, os agentes vão atuar por 30 dias, mas a permanência pode ser renovada caso exista necessidade. Segundo o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, todos os agentes que fazem parte do grupo já atuam em seus estados. Nós vamos ceder alguns agentes penitenciários do regime federal e alguns estados que nós já conversamos, alguns estados também estão cedendo para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens, 100 de intervenção rápida, ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com um equipamento completo, tem treinamento para isso, e esse primeiro grupo é de 100 homens. A força-tarefa é formada por agentes penitenciários federais, estaduais e do Distrito Federal e vai ficar responsável por atividades como guarda, vigilância e custódia dos presos. A medida é para ajudar os estados a conter rebeliões em presídios e atende pedidos dos governadores dos estados afetados. Uma rebelião no presídio de Alcaçuz, no dia 14 de janeiro, deixou 26 mortos. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a força-tarefa vai atuar para garantir que o funcionamento do presídio volte ao normal. Para que eles auxiliem a manter a normalidade, a reconquistar e manter a normalidade em Alcaçuz, para que as obras necessárias sejam feitas e aí o Estado retome para que esse grupo possa sair. Ainda no Rio Grande do Norte, a atuação das Forças Armadas na região metropolitana de Natal já resultou na volta da circulação normal de 80% dos ônibus. Os militares estão nas principais ruas da região desde a última sexta-feira e atuam para garantir a ordem e a segurança. Reportagem Ney Pereira. As autorizações de pesca das embarcações vão valer por um período maior. E o seguro-defeso também tem novas regras. O benefício é pago a pescadores artesanais profissionais durante o período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes. A repórter Natália Kozlik tem os detalhes.
Os pescadores devem ficar atentos às mudanças para a concessão do benefício seguro-defeso. De acordo com o decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, o dinheiro só vai ser concedido aos profissionais que exercerem a atividade sem interrupções e que tenham a pesca como única fonte de renda. Também será exigido que conste no cadastro do pescador o local de moradia e da pesca, para garantir transparência ao processo de concessão do benefício e a preservação dos recursos naturais. Outra medida foi a ampliação de 1 para 3 anos do prazo de validade das autorizações de pesca das embarcações, o que deve diminuir a burocracia para que o pescador exerça a atividade. O pagamento do seguro-defeso é feito pelo INSS, que é o órgão responsável pelo contato direto com os beneficiários. Os pescadores podem ser convocados a qualquer tempo para apresentação de documentos que comprovem o atendimento das exigências da lei. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. Os brasileiros aprovam os aeroportos do país. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República divulgou uma nova pesquisa de satisfação dos usuários com resultados positivos. E o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, ficou em primeiro lugar na avaliação. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o clima é de satisfação entre os passageiros. Eu achei muito bom, assim, tem bastante coisa para a gente se informar. Nossa opinião aqui é um aeroporto de primeira qualidade. A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro avaliou o desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil, responsáveis por 80% da movimentação aérea no país. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, comenta os resultados. Os aeroportos brasileiros já estão entre os melhores do mundo. O Brasil realizou eventos importantíssimos, como a Marcha Mundial da Juventude, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, as Olimpíadas, e em todas elas os serviços aeroportuários foram considerados da melhor qualidade. O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, o atendimento dos funcionários, limpeza e a rapidez na restituição de bagagem. Um exemplo a ser seguido, segundo o ministro dos Transportes. Foi um aeroporto que recebeu 350 milhões de reais de investimentos no ano passado. É o 9º aeroporto mais pontual do mundo. Dos 37 itens pesquisados, ele ficou em primeiro lugar em 11 itens, deu a percepção ao passageiro de que esse é sim o melhor aeroporto do país. O aeroporto de Recife ficou em segundo lugar na avaliação dos passageiros e o de Brasília ocupa a 3ª colocação, seguido do terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Reportagem Natália Mello. Uma análise preliminar no gravador de voz não apontou anormalidade nos sistemas do avião que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Os dados do gravador de voz da cabine foram extraídos com sucesso pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira que investiga o acidente. O avião que transportava Teori Zavascki caiu no mar na última quinta-feira, matando o ministro do STF e outras 4 pessoas. O chip de memória do gravador de voz da cabine do avião está sendo avaliado por uma equipe do CENIPA. O equipamento gravou os últimos 30 minutos de áudio do voo. Segundo o chefe da Divisão de Operações, Coronel Marcelo Moreno, o gravador não possui só informações em voz, mas outros sons que vão ser importantes para a investigação. O material está pronto para ser analisado. A análise ela é muito detalhada, porque nós temos que inicialmente fazer a transcrição do áudio no papel, é muito demorado. E a análise é muito detalhada porque, além das informações produzidas pela tripulação, informações de voz, nós analisamos sons diferentes do tipo onde a gente possa identificar, por exemplo, hipoteticamente falando, o baixamento de um trem de pouso, a aplicação de algum grau de flap ou algum outro equipamento aerodinâmico da aeronave. A gente faz uma análise minuciosa de forma que a gente possa corroborar com a investigação. 19h15 no horário brasileiro de verão. Você, estudante, já está de olho no computador, ansioso por uma vaga numa universidade pública? Daqui a pouquinho vamos falar das inscrições do SISU, que já começaram e vão até sexta-feira. Não saia daí.
A situação do Rio Grande do Em São Paulo, o samba fala alto no carnaval. Além dos blocos de rua, ainda tem a força do desfile das escolas. O ministro do Turismo, Marcos Beltrão, esteve na cidade hoje visitando a Fábrica do Samba, um espaço que vai abrigar todas as agremiações. A parceria do governo federal com o estado e a prefeitura também está presente em outros projetos turísticos da cidade. O ministro Marcos Beltrão conheceu 3 locais que movimentam os negócios do setor de turismo na maior metrópole do país. A primeira parada foi no complexo do AMB, onde, acompanhado pelo prefeito João Dória Júnior, conheceu o sambódromo e o pavilhão de exposições. O complexo do AMB começa a passar por uma reestruturação. O governo federal já repassou 4 milhões e 500 mil reais para as obras de modernização do pavilhão, mas os investimentos devem chegar a 60 milhões, segundo o ministro. Nós estamos dispostos, por determinação do presidente Temer, a continuar com esses investimentos para que o complexo AMB finalize os investimentos e transforme São Paulo sempre na capital do país com relação ao turismo de negócios. O ministro visitou também a Fábrica do Samba, um conjunto de galpões e salas projetado para abrigar toda a estrutura de produção das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. O Ministério do Turismo já repassou 33 milhões de um total de 40 milhões contratados para a construção da Fábrica do Samba. Segundo o prefeito João Dória Júnior, a finalização só será possível com a ajuda do governo federal. Isso é mais uma boa parceria. Aliás, o que nós mais temos feito nessas últimas semanas é parceria. Parceria com o governo federal, com o governo estadual, somando forças com o governo municipal. Durante a visita, o ministro Marcos Beltrão também falou do empenho do Ministério do Turismo na adequação do Autódromo de Interlagos às normas internacionais. O empenho desses recursos foi decisivo para garantir o contrato de realização da etapa brasileira da Fórmula 1 até 2020. Reportagem José Luiz Filho. A situação do Rio Grande do Sul foi debatida hoje numa reunião entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o governador do estado, José Ivo Sartori. De acordo com Meirelles, foi feita uma avaliação da crise no estado e o plano deve ser anunciado em breve. Estamos avançando, já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos. Já o plano de recuperação do Rio de Janeiro está em fase avançada e deve ser apresentado para o presidente Michel Temer. O ministro da Fazenda voltou a dizer que planos semelhantes vão poder ser elaborados para outros estados. A ideia básica desse compromisso entre a União e os estados é apresentar esses projetos que permita, em última análise, fechar as contas do estado em 17, 18 e 19. Isto é, levando-se em conta todos os compromissos que o estado tem no ano e todas as receitas e tomar todas as providências necessárias em termos de corte de despesas, de aumento de receitas, de suspensão de pagamento de dívida e, em último caso, de venda de ativos e antecipação dessa venda com eventuais empréstimos. De hoje até sexta-feira, milhões de estudantes estão ansiosos, na frente do computador tentando uma vaga numa universidade pública. É o SISU que está com inscrições abertas. Uma escolha que não é tão simples. Decidir a profissão que quer seguir gera dúvidas e deve ser feita com a participação da família. O brasiliense Pedro Teixeira está ansioso. Acabou de terminar o ensino médio e quer logo começar o curso de engenharia química. Eu decidi engenharia química com 15 anos. Eu até mudei uma época para medicina, mas por influência da minha mãe e tal, mas aí, ela sempre fala que quero ter um filho médico, né? Mas é uma coisa mais de vocação, né? Eu acho sim que a gente é muito novo para escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17 anos, alguns até mais cedo. Ele já tem uma vaga garantida na Universidade de Brasília para o segundo semestre por ter participado de um programa de seleção da instituição. Por isso, conta que no sistema de seleção unificada, a primeira opção foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu passar para lá, vai ser uma coisa que eu vou ter que julgar bastante, porque
Apesar de eu gostar muito de lá, aqui tem conforto de casa, tá? Morar com os pais é muito mais fácil. Mas também eu acho que ia ser muito legal a experiência de morar fora, assim, né? Adquirir uma independência, né? Porque é legal. As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet. Cada candidato pode selecionar até 2 opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até sexta-feira, quando se encerram as inscrições. O que vale é a última opção selecionada no site. As notas de corte para cada curso são atualizadas diariamente. Este ano, o SISU oferece mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. O psicólogo clínico e orientador vocacional Pedro Paulo Zal Vieira dá algumas dicas para os estudantes que estão em dúvida sobre o curso que vão escolher. O primeiro é realmente ele ter certeza da escolha que ele está fazendo, baseado nas suas aptidões profissionais. O segundo é ele tem que ter pelo menos 2 ou 3 opções de áreas correlatas, porque o sistema é muito dinâmico, então ele vai mudando. Às vezes ele se inscreve, a nota de corte é, vamos dizer, 750, mas aí com o passar dos dias essa nota de corte aumenta para 850. Terceiro, a família tem que estar envolvida nessa decisão, em função das opções que de repente pode ter fora da região dele, de faculdades, de universidades. Para mais informações, acesse na internet a página do SISU, sisu.mec.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério da Educação informou que até 13h de hoje, o SISU já havia recebido mais de 770 mil inscritos e quase 1,5 milhão de inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até 2 opções de curso. Ainda segundo o Ministério, dificuldades de acesso que foram relatadas por alguns candidatos estão sendo sanadas. O sistema está sendo monitorado para identificar qualquer outra inconsistência e resolvê-la com a máxima urgência, assegurando que não haverá prejuízo a nenhum candidato. Quem tiver qualquer dúvida pode ligar de graça para o 0800 61 61 61. Vou repetir, 0800 61 61 61. 19h22 no horário brasileiro de verão. 4 casas da mulher brasileira devem ser inauguradas ainda neste primeiro semestre no Ceará, em São Paulo, em Roraima e no Maranhão. O local é um espaço de atendimento à mulher vítima de violência. No mesmo lugar, a mulher tem acesso a psicólogos, delegacia e juizado. Hoje, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres autorizou o repasse de R$3.800.000 para a primeira dessas 4 casas, a de São Luís, no Maranhão. A expectativa é de que o local deve abrir as portas em 3 meses, como explica a Secretária Especial de Políticas para Mulheres do Ministério da Justiça, Fátima Pelais. Nós estamos já com a finalização da construção da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão e já repassamos hoje R$3.800.000, que é para que, quando nós tivermos a inauguração da casa, imediatamente ela já inicie o trabalho, o serviço. O presidente Michel Temer, que foi quem realmente colocou a primeira política pública voltada para a mulher, que foi a Delegacia da Mulher em São Paulo, quando foi secretário de Segurança, tem dado toda a orientação nesse sentido de que possamos avançar para colocarmos Casa da Mulher Brasileira em todos os estados do Brasil. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Curitiba já possuem a Casa da Mulher Brasileira. E é bom lembrar também que denúncias de violência podem ser feitas pelo telefone 180. O serviço funciona 24 horas e a ligação é de graça. Frutas e hortaliças estão chegando à mesa do brasileiro com preços mais baixos. Levantamento das centrais de abastecimento mostram que entre dezembro e janeiro, várias hortaliças tiveram queda de preço, como a couve-flor, quiabo e berinjela. O espinafre, por exemplo, teve queda de preço de 42%. Nas frutas, ficaram mais baratos o mamão, a goiaba e o melão. Uva, caqui, tangerina e pêssego ficaram mais de 20% mais baratos. E o preço da nectarina caiu 63%. Este levantamento é feito pelas principais ceasas do país, coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E o imposto de importação de 3 vacinas foi zerado pela Câmara do Comércio Exterior, a Camex. A partir de 22 de fevereiro, as vacinas contra o HPV, além da tríplice que combate a difteria, tétano e coqueluche, vão ser importadas sem imposto. Já para a vacina contra a hepatite A, a medida começa a valer em 10 de maio. O fim do imposto tem validade por 6 meses e quase 8 milhões de doses dessas vacinas poderão ser compradas sem taxas, ou seja, com preço mais barato.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa ação contra a lei que obriga repasse de dados em investigações por tráfico de pessoas. Valor do DPVAT deve ser descontado de indenização à idosa que caiu em ônibus. Estrangeiro que cumpre pena no Brasil tem direito à carteira de trabalho. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal analisa a ação contra a lei de combate ao tráfico de pessoas. A ação foi proposta pela Associação Nacional das Operadoras Celulares. Ricardo Viule. A lei federal questionada autoriza delegados de polícia e integrantes do Ministério Público a obrigar que empresas de telefonia forneçam dados sigilosos de investigados por tráfico de pessoas. Para a associação, a norma coloca em risco o direito constitucional à privacidade e ao sigilo das comunicações. Por isso, a entidade pede que o Supremo Tribunal Federal impeça que as operadoras sejam obrigadas a repassar sem ordem judicial informações de vítimas e de suspeitos de crimes, como o sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas e exploração sexual. O relator do caso no STF é o ministro Edson Fachin. Valor do DPVAT será descontado de indenização à idosa que se acidentou em ônibus. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. A idosa caiu após o veículo frear bruscamente e acabou sofrendo várias fraturas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a empresa de ônibus a ressarcir a vítima pelos valores gastos com tratamento médico, além de pagar um total de R$23 mil em indenizações. A idosa já havia recebido o valor do seguro DPVAT. Esse seguro é pago a qualquer pessoa que tenha sofrido acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. No STJ, a empresa pediu que fossem descontados da indenização os valores pagos à idosa pelo seguro. Ao aceitar o pedido, a relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor do DPVAT deve ser reduzido da indenização. Estrangeiro que cumpre pena no Brasil tem direito à emissão temporária de carteira de trabalho. Ele está em liberdade condicional e pretende trabalhar. Emily Almeida. O trabalho é um dos requisitos para a liberdade condicional. O estrangeiro foi preso no Brasil por tráfico internacional de drogas. Na Justiça, ele pediu a emissão da carteira para trabalhar regularmente enquanto cumpre a pena. A Justiça Federal em São Paulo levou em consideração normas sobre imigração e o Estatuto do Estrangeiro ao entender que o homem tem direito de trabalhar dignamente enquanto estiver em liberdade condicional no país. Candidato não pode ser excluído de concurso por causa de tatuagem. O homem foi considerado incapaz de assumir o cargo por estar em desacordo com as normas de saúde da aeronáutica. Carlos Ribeiro. A Justiça Federal em Brasília destacou que o Supremo Tribunal Federal já analisou caso semelhante a esse e entendeu que a proibição de tatuagem a candidato aprovado em concurso público é inconstitucional. O julgador do caso ainda lembrou que a tatuagem de 25 centímetros na perna direita do candidato não afeta a honra ou decoro exigido dos militares. Guarda portuário que trabalhava sem arma deve ser indenizado em R$10 mil pela Companhia das Docas do Rio de Janeiro. Para o empregado, trabalhar desarmado gerava medo e insegurança. Mônica Cardoso. O homem contou que a empresa não renovou o porte de arma e assim ele passou a trabalhar sozinho em guaritas afastadas, desarmado e sem colete. Muitas vezes, o guarda era acionado para encontrar cadáveres ou coibir o uso de drogas nos arredores.
arredores. Para a Justiça do Trabalho no Rio, o trabalho de guarda portuário necessita de arma para o exercício eficaz da função. Justiça do Distrito Federal autoriza casal italiano a adotar criança brasiliense de 9 anos. A criança foi cadastrada para adoção internacional porque nenhuma família brasileira manifestou interesse em acolher o menino. O próximo passo agora é o estágio de convivência de 1 mês com o menino para estreitar os laços com a nova família. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Flecha Ribeiro defende autorização prévia do Congresso Nacional em demarcação de terras indígenas. Internautas sugerem que igrejas não tenham mais isenção de impostos. Projeto de Vanessa Graziotin pode dar mais segurança a quem contrata a empresa para fazer intercâmbio no exterior. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A mudança no processo de demarcação de terras indígenas, que também envolve o uso de recursos minerais e florestais, repercutiu no Senado Federal. Enquanto alguns parlamentares acham arriscado reduzir o papel da FUNAI, outros acreditam que as demarcações precisam passar pelo Congresso Nacional antes da homologação. Repórter Floriano Filho. O Ministério da Justiça baixou uma portaria revendo o papel da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, no processo de demarcação. Diante de críticas, a portaria foi alterada no dia seguinte, mas manteve uma nova comissão do Ministério para decidir sobre as demarcações. Um dos que questionou a mudança foi o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Se houve erro nas demarcações, e é bem possível, sem dúvida alguma, que se crie uma comissão específica para isso, mas não sob o controle do ministro. Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defende que as demarcações de terras indígenas e para proteção ambiental tenham necessariamente que ser votadas pelo Congresso Nacional. Várias demarcações têm criado conflitos em diferentes estados brasileiros. Isto porque, segundo Flecha Ribeiro, são feitas justamente onde há grande riqueza mineral e florestal. Muitas delas são feitas exatamente para impedir a exploração mineral, porque elas são ricas em vários tipos de minérios. Então transforma numa reserva indígena e deixa sem que haja exploração, transformação do minério em riqueza, em geração de emprego e renda. Não só em minérios, como também da questão da utilização com sustentabilidade da reserva florestal. Você pode fazer por manejo. A portaria do Ministério da Justiça prevê que a comissão tenha integrantes da FUNAI, da Consultoria Jurídica do Ministério, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Um projeto de lei complementar em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode obrigar a União a compensar as perdas que os estados têm com a desoneração do ICMS em exportações de produtos primários e semi-elaborados, prevista na Lei Candira. Pela regra atual, a compensação por meio do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, o FEX, não é obrigatória e somente ocorre se houver disponibilidade de dinheiro no orçamento da União. Mas o projeto estabelece que a proposta de lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso contemple obrigatoriamente os valores destinados à compensação das perdas dos estados. Além disso, determina a correção anual dos valores a serem repassados aos estados a título de compensação. Autor da proposta, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que os valores relativos à compensação são muito importantes para a economia dos estados.
Hoje o governo federal paga aproximadamente 10% do que é devido aos estados exportadores. Então eu penso que essa seria uma forma de fazermos um princípio de reforma tributária justa. Quem produzir mais, quem exportar mais, nós defendemos que o FEC seria uma forma, um item dentro da reforma tributária. A proposta mantém o dispositivo da regra atual, que prevê o repasse de 75% do dinheiro do FEX aos estados e de 25% aos municípios. E uma sugestão de uma internauta do Espírito Santo, indignada com escândalos provocados por líderes religiosos, pode acabar com a imunidade tributária das igrejas. A proposta de iniciativa popular, que aguarda a votação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, já recebeu quase 100 mil votos de apoio e 83 mil contrários no portal E-Cidadania, por meio do endereço senado.leg.br/e-cidadania. Os detalhes com a repórter Rebeca Ligabi. Atualmente, a Constituição Federal proíbe à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Isso significa que as igrejas não pagam IPTU, os veículos usados pelo templo não pagam IPVA e também não é cobrado imposto de renda das doações e dízimos recebidos, por exemplo. O relator na CDH, senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, conta que está ouvindo argumentos de ambos os lados com cuidado, para apresentar o parecer neste ano. Os que são a favor da proposta dizem que as igrejas estão se enriquecendo e que esses patrimônios deveriam ser tributados. Já do ponto de vista dos que defendem a manutenção, defendem que as igrejas prestam relevante serviço social. Então, são argumentos de parte a parte, todos eles dignos de serem refletidos e estudados. Medeiros também afirmou que pretende solicitar a realização de audiências públicas sobre o tema. Para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a medida prejudicaria não só as igrejas, mas a população. Ele lembra que a norma atingiria todas as religiões. As pessoas que querem o fim da imunidade para a igreja, na verdade elas pensam que estão atingindo uma denominação religiosa. Não, a imunidade é para todas as igrejas. Então não se pega um caso isolado, uma exceção, para tentar fazer uma lei para acabar com a regra. Se a sugestão da internauta do Espírito Santo for aprovada na Comissão de Direitos Humanos, será encaminhada à mesa do Senado, que definirá as comissões em que tramitará como projeto de lei. Qualquer cidadão pode encaminhar uma sugestão ao Senado por meio do portal E-Cidadania, senado.leg.br/e-cidadania. Para que essa sugestão seja analisada previamente pela Comissão de Direitos Humanos, é preciso que haja, no mínimo, o apoio de outras 20 mil pessoas. Esta é a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. No Senado, uma proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça define o que é trabalho escravo e prevê a perda das terras como punição de quem explora mão de obra em condições análogas à escravidão. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirma que parlamentares ainda estão longe de consenso. Repórter Marcela Cunha. O texto estava pronto para ser votado em plenário, mas teve sua urgência retirada durante a visita do vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Satyarthi, em março de 2016. Para discutir o assunto, foram realizadas uma série de audiências públicas em todos os estados brasileiros, em conjunto com as discussões sobre direitos trabalhistas, terceirização e reforma da Previdência. Segundo Paim, o projeto pode ficar para 2018 devido à grande dificuldade de encontrar o consenso. O homem, se puder, escraviza o outro em cima do lucro. Isso é uma luta de milênios e, infelizmente, ainda nos dias de hoje, existe essa realidade. Eles querem lucrar, não estão preocupados com o bem-estar, com as políticas humanitárias. São essas forças conservadoras que resistem a que a gente deixe bem claro na lei que trabalho penoso e jornada exaustiva é trabalho escravo. Em dezembro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por não adotar políticas para prevenir a prática de trabalho escravo moderno e de tráfico de pessoas. E com o objetivo de impedir a exploração de pessoas que deixam o país para trabalhar ou estudar no exterior, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, quer melhor regulamentar os contratos de intercâmbio. Pela proposta, nos contratos devem constar informações sobre carga horária de trabalho e estudo,
função, remuneração e qualquer outra atividade prevista no momento da contratação do serviço. Além disso, o documento deve trazer detalhes sobre a moradia, valor do aluguel e o número de pessoas que residirão no local. Para Vanessa Graziotin, esses detalhes são importantes para evitar que as pessoas, ao chegarem no país onde trabalharão ou estudarão, se deparem com uma realidade totalmente distinta daquela que esperavam quando contrataram o serviço. Nós já tivemos vários casos de jovens estudantes brasileiros que foram para o exterior com promessa de trabalho, por intercâmbio ou estágio, e chegando lá, na realidade, eles sofriam uma exploração da mão de obra. Pela proposta de Vanessa Graziotin, que aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, as empresas que não detalharem as informações nos contratos poderão ser multadas e sofrer outras penalidades administrativas. O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800 61 2211 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova texto que pune com prisão quem matar cães e gatos. Parlamentares divergem sobre lei que limita os gastos do governo. Deputados detalham emendas voltadas ao desenvolvimento regional. Boa noite. Os deputados federais têm direito a 15 milhões de reais em emendas parlamentares individuais para destinarem aos estados que representam. Carlos Andrade, do PHS de Roraima, explica como vai distribuir os recursos disponíveis para o seu mandato em 2017. Praticamente 7 milhões e 600 mil nós estamos destinando para a área de saúde. Saúde que está a uma precariedade hoje em todo o Estado Nacional. Em todo o Brasil, em toda a nação brasileira, nós temos uma saúde precária e nós estamos destinando das nossas emendas 7 milhões e 600 mil. E para infraestrutura nós estamos destinando aproximadamente 37%. 37% dá mais ou menos 6 milhões e 600 mil para infraestrutura, né? Onde tem vicinais, rodovias. Ainda nós estamos colocando para a área social aproximadamente R$500 mil. Ainda dentro dos 15 milhões de reais, Carlos Andrade vai destinar R$500 mil para as escolas de Roraima. Ele justifica que o investimento em infraestrutura também está relacionado à educação no estado, já que são as estradas vicinais que dão acesso às instituições de ensino nas áreas rurais. Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, informa que cerca de 150 milhões de reais em emenda parlamentar serão usados na compra de máquinas e tratores. Ele destaca que os equipamentos vão servir para cuidar das estradas rurais do estado, com o objetivo de dinamizar a economia da região. Essas máquinas pesadas vai chegar em Rondônia para ajudar nas estradas vicinais, para melhorar as estradas, cascalhar as estradas, aonde para escoar toda a produção do nosso estado de Rondônia. E também os tratores agrícolas, são quase 500 tratores equipados, aonde vai ajudar na agricultura familiar, nas agroindústrias, as pessoas que precisam desse trator para melhorar e aumentar a sua produção. Então isso vai ser de grande valia, de grande importância, o PIB maior que temos no nosso país na produção. Newton Capixaba afirma que os 11 parlamentares de Rondônia trabalharam unidos para conseguir a liberação dos recursos junto à União. De acordo com o deputado, esse é o maior valor já conseguido para investimentos em maquinário para um estado da federação. Por meio de emenda parlamentar, Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro, destinou R$300 mil para a Marinha do Brasil. O objetivo do investimento, de acordo com o congressista, foi a compra de uma embarcação voltada à fiscalização de pesca ilegal e descarte de lixo na Baía de Sepetiba. A pesca irregular e predatória da Bahia coloca em risco diversas espécies, principalmente o boto cinza. Com a embarcação, agentes da Capitania dos Portos poderão fiscalizar com mais eficiência a região. A embarcação foi cedida para a Capitania dos Portos de Itacuruçá, em Mangaratiba, um dos municípios banhados pela Baía de Sepetiba. Pela primeira vez, a Capitania dos Portos de Itacuruçá foi contemplada com uma emenda
emenda parlamentar. É uma satisfação contribuir com a melhoria das condições de trabalho dos agentes, que a embarcação possa ajudar o quanto antes para a preservação do meio ambiente e no combate de práticas criminosas na Baía de Sepetiba. Alexandre Vale avalia como fundamental oferecer melhores condições para que a Capitania dos Portos possa desempenhar seu trabalho de fiscalização. Ao fazer uma análise de sua atuação parlamentar em 2016, Hildo Rocha, do PMDB, comunica que conseguiu, por meio de emenda, aumentar em 80 milhões de reais os recursos destinados à saúde pública no Maranhão. Esses 80 milhões já estão sendo usados pelo governo do estado. Foi 52 milhões para funcionar o Hospital Macro-Regional de Caxias e o Hospital Macro-Regional de Pinheiro, além do Regional de Presidente Dutra. Isso do estado, com esses recursos que nós garantimos, não apenas para este ano, mas também para os próximos anos, os anos vindouros. Então nós conseguimos também incluir dentro desses 80 milhões o município de Buriticupu, que passou a receber mais recursos na saúde. Hildo Rocha destaca ainda que os municípios de Presidente Dutra, São José de Ribamar e Pinheiros vão receber mais recursos para a saúde. De acordo com o deputado, essas verbas vão garantir o funcionamento pleno das emergências e a realização de cirurgias nesses municípios. Desenvolvimento Regional. Creuza Pereira, do PSB, informa que neste recesso parlamentar tem visitado as bases eleitorais em Pernambuco para conferir de perto a situação da população diante da seca prolongada. Creuza Pereira se diz otimista com a informação de que o Ministério da Integração vai dar continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco, amenizando o sofrimento do sertanejo. Espero ter chegado o tempo em que nós teremos segurança de água para o consumo humano com regularidade, porque é triste a gente chegar na cidade e as pessoas interpelarem a gente. Está com 5 dias que não tem água. E na zona rural, mesmo aquelas que estão à margem do canal da transposição, não tem a água chegando em suas casas. No mais, é manter viva a esperança de que 2017 será seguramente um ano menos difícil do que o ano que passamos. Autor da PEC que propõe o uso de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal também para as cidades de Minas Gerais e Goiás, Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, vê a medida como positiva para o próprio DF, já que muitos habitantes do entorno trabalham em Brasília. Esses municípios hoje, apesar de serem conurbados a Brasília, não têm recurso suficiente para fazer face. E nós sabemos que o Brasil inteiro é uma atração no Brasil inteiro para as pessoas virem para o Distrito Federal. Chega aqui no Distrito Federal, as coisas são mais caras, eles acabam morando nos municípios aqui do entorno. O caso de Formosa, por um lado, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Lusiânia, Novo Gama, dentre outros municípios. Giuseppe Vecchi lembra que no caso da aprovação do projeto, a decisão de usar o fundo constituído para financiar as obras virá do governo do Distrito Federal. Ele justifica que não interessa para a economia de Brasília e região ter municípios vizinhos sem infraestrutura adequada. Entra em fase final de tramitação na Câmara a proposta que prevê prisão para quem mata cães e gatos. O projeto de lei do deputado Goulart, do PSD paulista, já passou pela Comissão de Meio Ambiente e só depende agora de nova aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviada ao Senado. Ouça mais detalhes na reportagem. O texto tipifica as condutas criminosas contra cães e gatos. Quem matar esses animais pode pegar pena de 2 a 4 anos de reclusão. Se a morte for provocada por veneno, fogo, asfixia, espancamento, arrastamento, tortura ou outro meio cruel, a pena poderá chegar a 5 anos de reclusão. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado Goulart lembra que decidiu apresentar a proposta depois de acompanhar uma série de crueldades investigada na CPI dos maus tratos aos animais entre 2015 e 2016. Muitos vídeos que chegaram até a CPI, um caso até de um policial da Bahia que matou os cachorros na frente da família, né? Pessoas que quando uma cadela, uma gata já cria nas suas casas, e pessoas que matam por asfixia, matam os filhotes por afogamento,
é que não queria ter aquela cria. No momento que você tiver a penalização, certamente as pessoas vão respeitar e vão tratar os animais com mais carinho. O Brasil hoje está evoluindo para essa causa animal. No entanto, a aprovação não foi unânime. O deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, fez questão de apresentar voto em separado com o argumento de que a proposta está descolada da realidade social brasileira, marcada pelo caos do sistema penitenciário. Você tem aí todas essas rebeliões que estão acontecendo no Brasil todo. As nossas prisões estão cheias. Você sabe que quem tiver a pena de 1 a 4 anos, ela pode ser colocada como pena alternativa. Mas quando você coloca 1 a 5 anos, é reclusão mesmo, regime fechado. Então nós não podemos concordar com isso, porque nós temos que trabalhar todo o contexto e saber o que está acontecendo com cães e gatos, cães daqueles da madame e os cães daqueles que estão na rua, vira-latas. E qualquer acidente de carro, por exemplo, com um animal desse, levaria aos tribunais. Mas a psicóloga Lenise Nascimento, que trabalha em clínica especializada em casal e família, ressalta que, além de punitiva, a proposta tem caráter educativo. Criança aprende muito pelo exemplo. Muito mais do que o que os pais falam, é importante para a formação dela a forma como os pais agem. E uma criança que presencia que um animalzinho pode ser maltratado, ela está introjetando isso, e que não tem problema nenhum. Um projeto de lei ajuda muito, mas principalmente a educação, tanto de adultos quanto de crianças, para que eles entendam que um animalzinho não é um brinquedo. O texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente deixa claro que não é crime a eutanásia de animais, desde que a morte seja realizada sem dor nem sofrimento, nos casos em que o animal se encontre em situação de agonia irreversível. A proposta também define as penas para os casos de omissão de socorro, abandono e promoção de briga de cães e gatos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O tráfico de animais movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano. Ao ressaltar que a defesa dos animais é uma de suas bandeiras no parlamento, Kajar Nardes, do PR Gaúcho, planeja apresentar uma proposta que aumenta a pena para quem praticar crimes contra a fauna silvestre. Não há ninguém pelos animais. Assim como a fauna do nosso país é um patrimônio a ser protegido, a vida para esses animais também é. Sou médico veterinário, por formação. Após apresentar um projeto de lei que visa cuidar ainda mais dos nossos animais de pet shops, estou apresentando um projeto de lei que aumentará a pena dos delitos praticados contra os animais silvestres, além de tornar esse crime hediondo naquela lista de animais que estão em extinção. Kajar Nardes ressalta que muitos animais silvestres são incapazes de se defender. Para ele, é dever de todo brasileiro proteger os direitos dos animais. O tráfico de animais é configurado pela retirada deles de seus habitats naturais para destiná-los à comercialização. Economia. A Câmara aprovou o projeto de refinanciamento das dívidas dos estados com a União. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, explica que a iniciativa permite aos governos estaduais pagarem o que devem em até 20 anos. Ele afirma que a medida facilita o enfrentamento da crise financeira. A aprovação da renegociação da dívida dos estados foi algo muito importante para o Rio de Janeiro e para os demais estados da República. Afinal, todos têm desequilíbrio fiscal, arrecadam menos do que gastam. Isso gera um déficit, é preciso corrigir esse rumo. O que se fez foi permitir um alongamento da dívida. Logo, os estados terão mais oxigênio para poder cumprir as suas responsabilidades. Em primeiro lugar, pagar seus servidores e prestar o serviço que a população precisa. Vamos avançar. É fundamental que o país aponte para o futuro com responsabilidade fiscal. Otávio Leite lembra que caberá ao Ministério da Fazenda, ao assinar o plano de recuperação, estabelecer quais as contrapartidas dos estados. No texto que já virou lei, foi retirado o mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, considera prejudicial aos interesses do povo brasileiro a emenda, recentemente aprovada pelo Congresso, que limita os gastos do governo federal a partir da inflação do ano anterior.
Ele avalia que a medida compromete os investimentos em saúde, educação, além de atingir outras áreas. Entendo que esta emenda constitucional, ela estabelece limites extremamente perigosos no sentido de congelar os investimentos na infraestrutura, considerando que o Brasil está entre os países em desenvolvimento com menor infraestrutura, e esta emenda constitucional congela os gastos em infraestrutura, então nós vamos ter comprometimento do desenvolvimento do Brasil, de melhoria de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, compromete a estrutura de Estado do ponto de vista dos recursos humanos, porque também congela os recursos necessários para nós garantirmos as Forças Armadas, os trabalhadores de Estado. Adelmo Carneiro Leão vê como preocupante o fato de a emenda congelar os investimentos primários por 20 anos. Para ele, a nova legislação atende aos interesses do sistema financeiro e coloca o capital acima do trabalho. Já Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogia a emenda que limita os investimentos do governo federal. Aprovada recentemente no Congresso e já transformada em lei, a medida, segundo o deputado, visa controlar os gastos para reequilibrar as contas do país. O Brasil está com um buraco nas contas enormes. Mais ou menos você que ganha um salário mínimo, que é empregada doméstica ganha um salário mínimo e meio, e o marido é pedreiro, perdeu o emprego, e tem um cartão de loja, e está devendo R$2.000 num banco, e para ti é um buraco enorme. Para o governo tem um buraco de 200 bilhões, que é um dinheiro que dá uma pilha como da terra ao céu. Então, o governo Michel responsável resolveu controlar os gastos do governo. Não vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação. Darcísio Peronde ressalta que saúde e educação são os únicos setores que não terão os recursos dependentes do ajuste. Ele reitera que os ministérios, o Poder Legislativo e os tribunais de contas terão um maior controle anual de gastos, com o risco de sanções no ano seguinte, caso o limite estabelecido seja ultrapassado. Um dos temas mais polêmicos debatidos no Congresso é a reforma tributária. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acredita que a cobrança de tributos no Brasil é injusta e prejudica principalmente os mais pobres. Para ele, é necessário alterar o sistema de cobrança atual para que a maior fatia dos impostos seja paga pelos mais ricos. Os donos das grandes fortunas pagam menos impostos proporcionalmente do que os trabalhadores comuns, quando, na verdade, a lógica deveria ser a inversa. Quem tem mais deve pagar mais, e quem tem menos deve pagar menos. A mesma coisa vale para os herdeiros de grandes fortunas. Em países como a Inglaterra ou a França, cerca de 40% das grandes heranças com mais de 10 milhões de reais, ficam como impostos. Isso possibilita cobrar menos impostos de quem tem menos e equilibrar melhor o sistema tributário. Paulo Teixeira lembra que foi um dos autores da lei que reduziu os impostos de mais de 40 itens da cesta básica. Para ele, é dever do Congresso elaborar um sistema tributário mais equilibrado e justo para o cidadão. Ao classificar 2016 como um ano turbulento, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, acredita que 2017 também será um ano complicado. O deputado cita que a reforma da Previdência, por exemplo, é uma proposta polêmica que deve ser debatida com muita responsabilidade. Todo mundo concorda com que tem que ser feita alguma coisa. Esse déficit crescente da Previdência não pode continuar de forma desenfreada. Mas também não é chegar e aprovar o texto que veio como se fosse o melhor e um texto pronto e acabado. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição decisiva, ouvindo os segmentos, as categorias e apresentando emendas, destaques para aprimorar esse texto. Outros temas que Antônio Jacome considera complexos são as reformas trabalhista e política. Para ele, são projetos importantes para o Brasil e que o Congresso não pode se omitir. Educação. José Rocha, do PR da Bahia, elogia texto da reforma do ensino médio aprovado pela Câmara. Para ele, o modelo vigente, que inclui muitas disciplinas obrigatórias, falha na formação dos jovens. Nós precisamos transformar esse ensino médio de formação geral no ensino médio técnico profissionalizante, para que o aluno, ao concluir o seu nível médio, ele tenha a opção de exercer uma atividade técnico-profissional ou
ou seguir para o terceiro grau, buscando a universidade. Aqueles que se acharem satisfeitos com o ensino técnico, vai então buscar o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está muito aberto para as carreiras técnicas. Para o congressista, profissões como mecânico de veículos e eletricista podem ganhar em qualidade, com a reformulação que estimule o estudo técnico como opção dentro do ensino médio. José Rocha afirma que essas carreiras apresentam mais ofertas de emprego no presente mercado de trabalho. Direitos Humanos. Projeto em tramitação na Câmara propõe tipificar o crime de divulgação de cena de estupro e aumentar a pena para o crime de estupro coletivo. Relator da matéria, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, destaca que o texto prevê pena entre 1 e 2 terços maior do que o estabelecido pela legislação atual, no caso de estupro cometido por 2 ou mais pessoas. Eu posso afirmar que nós fizemos uma relatoria, escutamos bem a bancada feminina aqui, escutamos a parte de Ministério Público, do Poder Judiciário, para que ele pudesse aumentar a pena de estupro para as coisas mais graves e pudesse também, tudo que for estupro tem que ser tipificado como estupro e ter uma pena necessária. Porque muitas vezes, quando você ia à delegacia, eles passavam a questão de estupro para outra coisa que não tem nada a ver com estupro. Fábio Ramalho confia que a lei vai dar ao juiz a legislação necessária para punir qualquer situação de estupro e afirma que a aprovação do texto trará mais respeito às mulheres. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.